Querido povo amado de Deus, os que acompanham em casa pela Paraná, pela TV Evangelizar, pelas outras TVs irmãs que transmitem também, muito significativo no YouTube. Nós estamos contemplando a ressurreição do Senhor e, uma vez ressuscitado, os efeitos da ressurreição. Tendo passado a fase da Páscoa e sua oitava, da Páscoa, eu diria que o tempo da Páscoa, tanto quanto o tempo do Advento, tanto quanto o tempo da Quaresma, ela tem sua própria estrutura, uma estrutura intrínseca interna, para que nós aprofundemos o mistério da ressurreição. Um primeiro momento é o fato, o sepulcro vazio. E isso é fundamental e até impactante. É tão impactante que há quem aceite e não aceite até hoje. E o primeiro momento da Páscoa, que tem a oitava, são as aparições sucessivas de Jesus, não porque Jesus precisasse. Quem precisava das aparições eram os discípulos, e quem as necessita somos nós, de um fato indiscutível e ao mesmo tempo é a chave, a solidez de tudo: ou está morto ou está vivo. A partir dali vem os domingos sucessivos, que vai mostrando a ação de Deus na comunidade nascente. Quando se chega no domingo do Bom Pastor, e a partir de então o olhar se volta para uma promessa que o Senhor fez antes e pós-ressurreição: eu vos mandarei o Espírito Santo, veni creatur spiritus. Tanto que no ápice desse altar está o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, é o apelo de Pentecostes. Mas caminhando para o derramamento do Espírito Santo, que é fundamental, a igreja que nasce no Espírito, se mantém no Espírito, se santifica no Espírito, e como igreja nós também o somos. Existe uma preocupação de nosso Senhor, a preocupação de que isso continue de forma sucessiva, ininterrupta, para a fidelidade da fé. Repito isso, principalmente nesse ano, que temos a celebração dos 500 anos de Martim Lutero, que o próprio Santo Padre já o disse, não é um motivo para nosso escândalo, mas é um motivo de nossa reflexão. Ele mesmo se fez presente. O Espírito Santo que de várias formas vai purificando, sem no entanto quebrar a sucessão. Do que o Senhor está falando? Eu estou falando de um primeiro aspecto. Quando celebramos o Bom Pastor, a igreja pede-nos, como igreja, a igreja pede que como igreja façamos o que Jesus falou: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Começo com esse aspecto do bom pastor. Por quê? Meus irmãos, nós temos que pedir que mais e mais escutem o apelo de Deus e se disponham a viver como sacerdotes religiosos e religiosas. A igreja tem que pedir, os fiéis têm que pedir: Senhor, mande operários para a messe é grande. Há muitas igrejas vazias de povo, com ausência de padres. No Brasil, sim, padres que têm que cuidar de 2, 3 paróquias. Estou falando paróquias sem citar comunidades. No mundo, igrejas
que além de faltar cristãos católicos, faltam sacerdotes para alimentar a fé. Dizia o São Patrono dos sacerdotes, me ajudem, eu lembro da frase, não lembro do nome, São Curadars. Ele dizia: 20 anos de uma cidade sem padre, quando retornarem, estarão adorando a bezerros. 20 anos sem padre, e o povo se perde. Pedir: Senhor, mande operários para a messe. Não é fácil ser padre, e não estou falando da vida sacerdotal, de despertar na família a vocação. Depois, os estudos, é tempo. Se faz um pastor com muita facilidade, mas a igreja exige do candidato ao sacerdócio, porque não é a pessoa que quer, ela quer e a igreja confirma, no mínimo 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então, no mínimo 7 anos de estudo. É preciso querer, a igreja tem que reconhecer os sinais da vocação. Feito esse primeiro apelo, que nas nossas preces, nas nossas paróquias, não falte ajuda aos seminários, não falte a pastoral vocacional permanente. Isso eu tenho que dizer, e falo publicamente, aqui no santuário é uma limitação. Fico feliz que o meu ministério sacerdotal, dentro da obra Evangelizar, tem despertado vocações, e vejo algumas, mas que o santuário produza, assim a sua comunidade tem que produzir. Domingo do Bom Pastor é um reconhecimento de que Jesus é a porta. E Jesus começa com uma parábola muito interessante. Para nós é complicado, volto a dizer esses dias, uma pessoa perguntando: Padre do céu, por que a Bíblia é complicada? Por que ela foi escrita desse jeito? Oh, meu filho, daqui a uns anos, eles vão pegar um livro nosso, um jornal nosso, e alguém vai ler e vai falar: meu Deus, o que esse povo pensava? Não vai entender, porque nós, por mais que falamos o português, falamos muita coisa em gíria. Nós temos uma linguagem que no futuro, vão se perguntar: o que eles estão falando? Videocassete, gravador, CD, que é isso? É verdade. Da mesma forma, orelhão. Hoje o que é orelhão? Ninguém usa mais orelhão. Caiu a ficha. É velho, hein? 1900 e bolinha. Dá na nossa faixa. Não vem não. Assim também eu explico por causa da Bíblia. Não é que a Bíblia é complicada. A distância que eu estou da palavra de Deus em anos, séculos, faz com que ela me seja estranha. Explico, me faço explicar a parábola. Jesus está contando que as ovelhas conhecem o seu pastor, suas ovelhas, e os pastores as ovelhas, vice-versa. Por quê? Porque, meus irmãos, as ovelhas precisavam de pastagem. Nós estamos falando de Israel, deserto. Existem pastagens, existe. Israel é uma potência. Hoje, quando eu vou à Terra Santa, eu fico impressionado, eles conseguem cultivar banana, conseguem fazer vinho. É um povo escolhido por Deus, isso não há como negar. Um povo que tira leite de pedra mesmo, é algo impressionante. As ovelhas, não é cada um tinha o seu pasto. Nós, na nossa cultura, cada um tem seu pasto, não era no tempo de Jesus. E também não tinha tantas ovelhas. Uma pessoa tinha 5 ovelhas. E lembre-se, meus irmãos, que ninguém tinha leite de boi. A maioria aqui foi criado com leite de cabra. Estou mentindo? Nós não somos tão novinhos assim, não. Bendita a família que é de uma cabra.
O povo do Nordeste sabe bem, e também do nosso Sudoeste. Tinha que levar para pastar. Um vinha com 3, um vinha com 5, um vinha com 10, um vinha com 30, e iam no mesmo curral, no mesmo lugar para comer, e depois para dormir. O povo trabalhava junto, revezavam, porque os lobos vinham matar. No outro dia, como é que se conhecia? Ô pintado, é assim com as vacas? Ô pintado, ô mimosa. E vai a mimosa atrás. Vocês dão risada, mas Jesus viveu isso. Então Jesus está dizendo que o dono das ovelhas chega naquele amontoado de ovelhas, naquele redil, né? Curral é outra coisa, redil, e diz: ô pintada, ô mimosa, ô caprichosa. E a ovelha segue. Por que segue? Conhece a voz. Se chega o fulano e diz as mesmas palavras, a ovelha não segue. Jesus é contemplativo, e ele usa essa parábola, mas ele contou, e os apóstolos, e está aí, e daí meu filho? Oh meus apóstolos, eu sou o pastor, eu os conheço. Você pensa que eu não conheço você? Antes mesmo que o teu pensamento, eu te conheço. Eu conheço o seu deitar, o seu levantar. Eu conheço o teu cheiro. Eu conheço o teu andar. Eu conheço quando você está alegre, quando você está triste, quando você está sentimental. Eu te conheço, filho, você é meu. Eu te conheço tanto, e paguei um preço alto por você. Mas a pergunta é: eu conheço a voz do meu Deus? Eu conheço quem é, entre aspas, meu dono? Ou eu vendi o meu passe para um mercenário? Ou eu estou ouvindo outros encantamentos sedutores? A palavra encantamento no mundo semítico é muito forte. Encantar serpente, encantar e seduzir. Nós podemos nos deixar seduzir. Quem é meu dono? Quem é o meu Senhor? Eu consigo identificar os apelos de Deus em mim? Não, padre. Deus é muito silencioso. Deus não é silencioso. É que Deus fala de forma branda. Deus não é silencioso. Para quem o conhece, Deus fala. Às vezes, por um tempo, Ele fica em silêncio, mas Ele se manifesta. Acredite, quem está vivendo um silêncio de Deus, tem que se perguntar: Deus se silenciou ou eu não estou apto a ouvi-lo? Porque estudando um pouco sobre o silêncio de Deus, a gente sempre justifica de forma equivocada que Deus silencia. De fato, e Madre Teresa de Calcutá foi um silêncio ardido. Em alguns santos silencia, mas outros grandes místicos e a própria Sagrada Escritura não fala tanto do silêncio de Deus. O silêncio de Deus na vida de uma pessoa é um caso excepcional, que tem um outro motivo. Não é de Deus o silêncio. Deus é comunicação. A gente que inverte as coisas. Então tudo a gente fala, Deus silenciou. Não, isso é excepcional. É da natureza de Deus se comunicar. É da natureza de Deus se mostrar. É da natureza de Deus se fazer presente em nossa vida. Porque o interesse é dEle. É Ele. É da parte de Deus o desejo de nos salvar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então quem fala muito do silêncio, pode ser, mas é extraordinário. Do outro lado, o ordinário, Deus fala. Nossa, padre, o que o senhor está falando
me assusta é que nós queremos e pensamos o falar de Deus direto e indireto. Então significa que às vezes eu não estou percebendo a fala de Deus, eu não estou na frequência de Deus, e se você não estiver na frequência de Deus, você não capta. Quem já fez um exame de ouvido? Eu tive um problema em gripe e sobe avião, desce avião, me deu problema interno, que eu perdi uma parte e depois voltou da audição. Tem certas frequências que numa inflamação você perde, e eu tinha perdido muito, graças a Deus voltou. Eu diria que às vezes, mesmo sabendo que o Senhor é o bom pastor, a gente perde a frequência de Deus. Por isso o Senhor está dizendo, e optei por essa homilia, para que cada um se pergunte: onde identifico o Deus que fala? Quem é o dono da minha vida? A quem estou seguindo? Em quem estou acreditando? Porque Jesus é claro: há quem vem para roubar, matar e destruir. Me parece que esse roubar, matar e destruir é o que estamos vendo. Então estão ouvindo a outro que não é o bom pastor, é o mercenário. Se a grande maioria rouba, mata, destrói, não estão escutando a Deus. E não significa que eu esteja, e você. Por isso, agora você entende a primeira leitura. Pedro, de pé, olha que atitude, de pé, movido pelo Espírito Santo, sintonizado com Deus, escutando Deus, na frequência de Deus. Pentecostes, frequência, vibração. Aqui eu podia me delongar, tem muito. Pedro diz: Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo, e vocês o crucificaram. Quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos dessa gente corrompida. Muitos aceitaram a palavra de Deus, quer dizer, entraram pela porta. Aceitar a palavra, ser movido pelo Espírito, aceitar o bom pastor, necessariamente é passar pela porta. Que Nossa Senhora, no mês de maio, nesses 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, a Lúcia, Jacinta e Francisco, que serão canonizados, nos ajude a escutar Jesus Cristo. Amém.